Olá para todos os alunos e professores, a paz do Senhor para os meus irmãos. Mais uma super aula aí para estar abençoando o nosso aprendizado na EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema maravilhoso. Semana passada nós falamos sobre o Evangelho de Lucas, demos início ao segundo trimestre, e hoje vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, uma obra maravilhosa, uma narrativa maravilhosa de Lucas para o nosso aprendizado. Está aqui do meu lado a irmã Kate, convidei ela para estar junto comigo, ministrando as aulas. Ela foi muitos anos professora da escola dominical, com certeza vai contribuir para o nosso aprendizado, vai estar dando a sua contribuição para que os alunos venham entender melhor as lições que vai ser dada nesse segundo trimestre de 2015. Olá, queridos, é uma honra para mim estar aqui com vocês, repassando para vocês tudo aquilo que eu sei, que eu aprendi, e gostaria de contribuir para o aprendizado de vocês. Vou estar aqui com o pastor Rogério e nós vamos estar ensinando e aprendendo juntamente com vocês. Tá? Então, vamos à aula. Bom, a aula de hoje, irmãos, é uma aula bastante interessante, porque nós vamos falar do nascimento de Jesus Cristo, segundo a visão de Lucas. Por que segundo a visão de Lucas? Porque Mateus também traz uma revelação concernente o nascimento de Jesus. Dentro desses dois textos, tanto de Mateus capítulo 1, como nós sabemos foi escrito para os judeus, e de Lucas capítulo 1, que foi escrito para os gregos, nós temos as duas passagens. Quando Lucas fala sobre o nascimento de Jesus, ele fala em uma visão, e quando Mateus fala de outro meio. Então isso gerou muitas dúvidas, Será que não tem coerência? Será que um está falando de uma forma, outro está falando de outra? Há erros teológicos nesse texto? Como é que nós vamos abordar esse assunto? Lembrando que a visão de Mateus é a visão mais pregada em todos os tempos, em filmes, minisséries, em documentários, mas se fala da visão de Mateus e menos da de Lucas. É por isso que muitas das vezes nós temos essa visão dos três reis magos, E a Bíblia não cita três reis magos. Nós temos a visão de Maria chegando ali, já praticamente dando a luz, montada no jumentinho, porque é mais pregado e falado nesse tipo de visão. Só que Lucas vai abranger mais o nosso conhecimento, vai trazer uma nova revelação concernente ao nascimento de Jesus Cristo. Então essa aula é fundamental para nós aprendermos sobre o nascimento de Jesus segundo São Lucas. Vamos aprender que o nascimento de Jesus através de Lucas é um pouco diferente sim de Mateus, como disse o pastor Rogério. Nós temos uma visão já limitada em relação a esse assunto. Parece um assunto fácil de falar, de ensinar, só que não é tão simples assim, porque existem uns pontos que a nossa revista ensina de uma maneira diferente. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. O texto áureo se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 7, e a leitura bíblica capítulo 2, do 1 ao 7, ou seja, vamos trabalhar o capítulo 2 de Lucas, O que a gente vai ver nessa lição? Quais são os objetivos específicos? Apresentar o nascimento de Jesus no contexto profético. Nós vamos falar a respeito da profecia dada, concernente ao nascimento de Jesus. Vamos conhecer também como se deu o anúncio do nascimento de Jesus segundo Lucas, a quem anunciou, para quem, por quem e para que foi anunciado, quem recebeu esse anúncio primeiro. Explicar o porquê de o nascimento de Jesus ter ocorrido entre os pobres e não entre os ricos, e não em um palácio, e não num berço de ouro. Mostrar o nascimento de Jesus dentro do judaísmo. Por que Jesus escolheu nascer dentro do judaísmo? Por que ele nasceu no meio dessa lei judaica? O porquê? O que ele fez? Sendo ele Deus, como ele se portou diante de leis? Será que ele cumpriu todas elas? Nós vamos aprender isso aqui. Lucas, ele narra o nascimento de Jesus situado num contexto de profecias bíblicas. O silêncio profético, que durou 400 anos, foi rompido pelas manifestações divinas da Judéia. A plenitude dos tempos havia chegado, o Messias agora seria revelado. O nascimento de Jesus significa boas novas de alegria. Os pobres, os piedosos,
que receberiam primeiro essa notícia. Ou seja, os pobres, os carentes, piedosos, sim, estão convidados a este reino, né? Que é o reino da salvação. É para quem o Senhor Jesus veio, e esse foi o propósito do seu nascimento. Para os pobres, carentes, aqueles que necessitavam de ajuda, necessitavam de Jesus. Bom, na lição também de hoje, irmãos, vamos estar estudando a respeito do censo. Vamos estar também estudando a parte da geografia bíblica, né, onde Jesus nasceu, por que ele nasceu ali, quem era o governador, quem era o imperador, para que foi feito o censo e por que José teve que sair da sua cidade onde ele estava para ir para outra cidade, sendo que a sua noiva, que era Maria, estava grávida. Por que ele não deixou ela lá? Então, irmãos, vai ser uma lição maravilhosa onde vamos estar abordando esse assunto do nascimento de Jesus. Por que Jesus nasceu em um local tão simples? Por que a visão do anjo veio para os pobres? Quem eram as pessoas piedosas? Quem eram os judeus que estavam ali compondo toda a história do nascimento de Jesus, abordado de uma forma maravilhosa pelo nosso professor da escolinha dominical, né, o homem que comentou as lições. Então vai ser uma lição maravilhosa para o nosso aprendizado. Lembrando que muitas pessoas podem falar assim, mas para que estudar o nascimento de Jesus? Sendo que todos nós já conhecemos às vezes, mas da forma errada. Mas nós vamos tentar passar de uma forma mais coerente e correta a respeito do nascimento de Jesus segundo São Lucas. Bom, meus queridos, e logo no tópico 1 da nossa lição vai falarmos sobre o nascimento de Jesus no contexto profético. Nós sabemos que desde os tempos remotos do início do mundo, a Bíblia já citava profecias concernentes ao nascimento de Jesus. E essas profecias vêm do decorrer dos anos, com Davi, Samuel, Moisés, Abraão, Jeremias, Ezequiel, Isaías, né, que é conhecido como o profeta messiânico. E no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nos diz assim: e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Já é uma profecia para o nascimento de Jesus Cristo, após ali o pecado do homem e da mulher no jardim do Éden. Há uma promessa de Deus para a mulher da sua semente. Então nós vemos, irmãos, que Isaías também vai falar no capítulo 7, versículo 14, e uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e para o seu nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Essa profecia se cumpre em Mateus capítulo 1, versículo 23, onde lá nos fala, né, sobre o nascimento de Jesus Cristo, o Emanuel, que significa Deus conosco. Então os anos se passando e as profecias foram se cumprindo uma após uma. E quando se cumpre essas profecias concernentes ao nascimento de Jesus, nós temos duas pessoas aqui no capítulo 2 de Lucas que vai entoar uma poesia profética, trazendo as revelações de pessoas que profetizou acerca do nascimento de Jesus. Primeiro nós temos, ela declara ali o seu poema, engrandecendo ao nome de Jesus, louvando o nome do Senhor, um poema magnificante, um poema glorioso a respeito do nascimento do Filho de Deus, aonde ela vai dizer que isso foi profetizado por Abraão. Olha, Abraão muitos anos atrás, mas Abraão já tinha falado a respeito do nascimento de Jesus, e ela vai lembrar que isso foi uma promessa feita de Deus para Abraão sobre o nascimento de Jesus. Então, Maria, como todo mundo sabe, era uma mulher simples, era uma mulher humilde, mas cheia do Espírito Santo, estava dentro da sinagoga e algumas casas, ouvindo sobre o Antigo Testamento. Ela então compõe este poema maravilhoso com a ajuda do Espírito Santo, um poema que vai engrandecer e glorificar o nome de Deus. Nós também temos Zacarias, também com um poema profético ali, entoando, louvando, né? Um poema que nós chamamos de Benedictus, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, exaltado seja Deus. Após o nascimento de João, ali Zacarias se alegra muito, porque foi a confirmação do nascimento de Jesus Cristo, porque Isaías no capítulo 40 profetizou que nasceria um que seria o precursor, né? João seria aquele que ia preparar o caminho para vir o Messias, o Salvador. E como esses judeus tinham essa esperança no coração, homens humildes e piedosos, Zacarias se alegrou com a profecia se cumprindo na vida dele e exaltou e glorificou o nome de Deus em um poema profético. E onde foi o local do nascimento de Jesus? Todos nós sabemos que Belém foi a cidade que nosso Senhor Jesus nasceu. Belém ao sul da Judéia.
né? Ele passou toda a sua infância e juventude em Nazaré, que fica ao norte de Belém, cidade próxima ao mar da Galileia. Jesus ele ficou ali em Belém até o tempo em que ele foi apresentado no templo. Depois que ele foi apresentado no templo, que Herodes queria matar as crianças menores de 2 anos. Então o anjo apareceu para José e eles fugiram para o Egito, né? Eles fugiram para que a criança não morresse, para que Herodes não matasse Jesus. Então aí já foi um aviso angelical, um aviso de um anjo. Deus mandou um anjo a falar com José para que eles fugissem, para que Jesus não fosse morto. Bom, nós temos também, irmãos, de Malaquias a Mateus, um silêncio profético, nós chamamos de silêncio de Deus para a comunidade. É lógico que Deus sempre vai estar atuando e sempre atuou em toda a história. Não da mesma forma como ele atuava no Antigo Testamento, não da mesma forma que ele atua hoje. Mas esses 400 anos, irmãos, Deus agiu de uma maneira no seu silêncio, porque tinha um propósito para isso. Mas quando é anunciado o nascimento de Jesus, esse silêncio é quebrado, é rompido esse silêncio. E nós vemos então a atuação do Espírito Santo de Deus de uma forma abrangente, muito extraordinária no livro de Lucas, que nos apresenta. Só no livro de Lucas nós temos 17 referências concernentes ao Espírito Santo. No livro de Atos Apóstolos nós temos 54 referências concernentes à obra maravilhosa, né? Como o Espírito Santo agiu, como o Espírito Santo fazia na vida das pessoas. Logo no início do ministério ali de Jesus Cristo, o Espírito Santo já começou a operar maravilhas. E o Espírito Santo, irmão, foi profetizado na vida de Jesus. Logo em Isaías capítulo 61, versículo 1, que o ungido, o Messias, seria cheio do Espírito Santo, ele vinha sobre ele o Espírito Santo, onde ele ia falar para os pobres, para os humildes, para os simples, onde ele ia falar as boas novas do Evangelho. E nesse rompimento, né, do silêncio de Deus, nós temos então a restauração do Espírito Santo aqui na terra. Quando o Espírito Santo foi vivificado, quando o Espírito Santo voltou a atuar novamente, nós temos Isabel sendo cheia do Espírito Santo, próprio João, né, dentro do ventre de Isabel sendo cheia, Maria era cheia do Espírito Santo, Zacarias era cheio do Espírito Santo, homens piedosos. Nós vemos o Espírito Santo fazendo a obra, o Espírito Santo trabalhando na vida de João, o Espírito Santo atuando na vida de Jesus, ali dando força, dando vigor, dando sabedoria. Nós vemos Jesus com 12 anos já ensinando para mestres e doutores. Nós vemos Jesus sendo cheio do Espírito Santo quando foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Nós vemos Jesus lendo o Isaías, né, a profecia de Isaías, e se cumprindo na vida dele, ali em Lucas capítulo 4. Eu queria até ler esse versículo aqui, para os irmãos entenderem como é que o Espírito Santo agiu de uma forma maravilhosa no ministério de Jesus, e o Espírito foi vivificado. Bom, quando Jesus, irmão, chega dentro da sinagoga, é dado para ele ler um dos manuscritos que ali estavam, e cai justamente aí 61 versículo 1 que diz, Lucas 4,18: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então o Espírito Santo, irmãos, teve um papel fundamental e foi restaurado, né, no contexto do nascimento de Jesus, a obra do Espírito Santo aqui na terra, nos aperfeiçoando, nos remindo, nos dando fé e esperança para o nascimento dele na vida dos judeus e, consequentemente, também em nossas vidas. Nós temos a esperança da volta de Jesus Cristo. Como os judeus tinham do nascimento, nós temos a segunda volta dele. O anúncio do nascimento se dá por 2 narrativas, que nós vimos, que o pastor Jair falou, por Zacarias, né, e feito por Maria também. Nesses cânticos de louvor ao Senhor, né, em agradecimento à graça que recebeu. Começou com Zacarias, um anjo visitando lá no templo, no dia em que ele estava cumprindo o seu papel de sacerdote. Um anjo apareceu a Zacarias e naquele momento ele disse para Zacarias que a mulher dele, Isabel, iria conceber e dar à luz a um filho. Zacarias, ele ficou assim, duvidoso, porque Isabel, além de ser hoje de uma certa idade, era estéril. Então ele duvidou naquele momento e o anjo lhe disse: Tu estás duvidando? Pois tu ficarás mudo a partir deste momento e só voltará a falar quando o menino nascer. E foi o que aconteceu. Quando se deu de um menino nascer, então ele voltou a falar. Mas antes, lá no início, o anjo falou: vai colocar o nome do menino de João. E então
naquela época, era muito de costume colocar o nome dos filhos assim, de pais, de avós, né? São nomes que tem dentro da família. Então, no dia do nascimento do menino, Zacarias pediu uma tábua para que ele pudesse escrever o nome que era do seu agrado. Então ele colocou João, era o nome que ele queria, o nome que o anjo lhe pediu que colocasse. Foi imposto que colocasse esse nome. Agora, o que tem a ver o anúncio do nascimento de João Batista com o de Jesus? Tem tudo a ver, porque João Batista foi o precursor, foi o que veio para preparar o caminho para Jesus, né? Então, tanto é que 6 meses depois do nascimento de João Batista, um anjo aparece a Maria e lhe anuncia que ela dará à luz a um menino. Então ela também assustada, né? Poxa, eu nunca me deitei com meu homem, nunca tive intimidade nenhuma, como que eu vou, né, dar à luz a um menino? Então o anjo lhe diz que ela seria envolvida pelo Espírito Santo por uma sombra e ali aconteceria a encarnação de Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Daí se cumprindo a profecia que foi dada há muitos anos atrás, como o pastor Rogério tinha mencionado aqui antes. Né? Ela deu à luz ao menino e o chamou de Jesus. Aí veio o cântico de Maria, né? Porque ali ela estava em agradecimento regozijante pelo que ela ganhou, né? Pelo que veio sobre ela, porque querendo ou não, muito bem-aventurada, Maria escolhida entre as mulheres para dar à luz ao Salvador, né? Veio o Salvador. Então, veio esse anúncio, o anúncio começa lá com Zacarias, quando ele anuncia, né? O anjo anuncia o nascimento de João Batista, que iria preparar o caminho de Jesus. Logo em seguida veio, né, o nascimento de Jesus. E o que aconteceu? Quando Isabel estava de 6 meses de gestação, Maria foi visitar a sua prima, porque elas eram primas, eram parentes. Então, naquele momento houve a confirmação, né, dessa profecia, porque a partir do momento que elas se cumprimentaram, quando Maria chegou, que elas se cumprimentaram, Isabel foi cheia do Espírito Santo. E o bebê que estava dentro também, João, foi cheio do Espírito Santo. Naquele momento se confirmou a profecia, o anúncio que Jesus, o Messias, estava a caminho. E que João Batista, que iria nascer 6 meses após o nascimento de Jesus, iria preparar esse caminho para o Messias. Bom, então nós temos algumas observações para fazer. Lembrando que o Mateus e Lucas, né, está se encaixando perfeitamente a revelação de Mateus com a revelação de Lucas. Lembrando também que Maria recebeu a graça da parte de Deus, então ela foi agraciada, então ela tem o seu valor. Maria foi uma mulher abençoada por gerar, né, o Filho de Deus, o Messias, mas nós sabemos que depois, no decorrer da história, ela teve outros filhos, ela teve relação sexual com José. Então a virgindade dela, como muitos apontam, né, não existiu. É lógico que Maria tem o seu papel fundamental na história, mas nós não devemos adorar Maria, porque ao contrário, Maria adora Jesus, nós também temos que adorar unicamente Jesus. Ela teve um papel fundamental, ela bem-aventurada mas não pode ser adorada, viu? Só uma pequena observação. Lembrando também, irmãos, que logo após a visita dela à casa de Zacarias e Isabel, né, sua prima, ela ficou mais ou menos uns 3 meses ali, e depois o governador Quirino, juntamente com o imperador César Augusto, resolveram fazer o censo. De 14 anos, isso ocorria, o censo, era algo normal. Só que nesse momento, eles não estavam na sua cidade. José, como era de Belém, da Judéia, ele estava em Nazaré. E de Nazaré para Belém, era 145 a 165 quilômetros, mais ou menos uns 3 dias de viagem. Então José pega sua esposa Maria, grávida, e vai para a cidade de Belém, porque o censo dizia que você tinha que se alistar na sua cidade, escrever um livro na sua cidade, informar onde você estava. Isso logicamente é um propósito de Deus, nós vamos ver isso no decorrer da lição, porque ele teve que ir até Belém, né? José, nós sabemos que era descendência de Davi, era da casa real, da família davídica, por isso que ele teve que sair de Nazaré com sua esposa grávida e ir até Belém. Mas algumas questões são perguntadas aqui, nós temos alguns questionamentos. Primeiro, por que José não deixou Maria lá? Sendo que Maria
estava grávida e ele tinha algumas pessoas conhecidas, né? Por que ele não ficou lá? Por que ele teve que ir até Belém? Por que ele levou a sua esposa? Então, é alguns questionamentos que nós temos aqui concernente a essa passagem que vamos tentar responder no decorrer da lição, né? Porque nós vemos que as profecias tinham que se cumprir na vida de Jesus. Bom, nós chegamos então agora aqui no nosso capítulo, no nosso tópico 3, no subtópico 1 nós temos a nobreza dos pobres. Até uma contradição, né? Nobreza de pobres. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio realmente, irmãos, para os pobres, para os humildes, para os quebrantados, para os contritos do coração. Pessoas, irmãos, que estavam esperando o Messias. Eram pessoas simples, humildes, pessoas piedosas, né? Jesus disse lá em Lucas 6,20, bem-aventurados os pobres. Tem várias passagens no livro de Lucas, onde Jesus vai até a casa de pobre, onde Jesus vai com os publicanos. Era até conhecido por muitos judeus como sendo amigo de publicanos e pecadores pobres, simples, humildes, que Jesus ali fazia parte do seu convívio. Jesus caminhava com eles, falava com eles. Jesus quebrou vários dogmas e paradigmas. Nós sabemos que naquela época nós tínhamos duas classes. Hoje nós temos mais ou menos umas 5 classes, né? Classe A, B, C, D, etc. Mas naquela época não, irmãos. Eram só apenas duas. Ou você era rico, ou você era pobre. Ou você morava numa casa muito boa, ou então você morava numa casa simples. E Jesus então, irmãos, veio para essas pessoas simples, para essas pessoas humildes, para essas pessoas de bom coração. E quando o nascimento de Jesus, nós já temos então essa profecia se cumprindo. Quando Jesus nasceu ali em Belém, ali perto da fronteira de Belém com Nazaré, estavam 3 camponeses. Havia uma festa e nesse momento os camponeses estavam em vigília, né? Observando as suas ovelhas, observando o seu gado, etc. Então os anjos do Senhor, um anjo do Senhor aparece para eles e anuncia o nascimento de Jesus. Naquele momento eles se alegram muito, né, por saber que está se cumprindo a profecia, e vão até onde está o menino Jesus, até onde está a criança. Naquele momento ali, irmãos, também os anjos cantam, os anjos adoram ao Senhor pelo seu nascimento. Há uma festa, há uma alegria muito grande. E Jesus então aparece para esses camponeses, que são homens simples, pastores de ovelhas, homens humildes, né, mostrando que realmente ele veio para as pessoas simples. Realmente ele veio para os pobres e para os humildes. Vamos para o próximo tópico, que nos fala sobre a realeza do Messias. A realeza, porque mesmo nascendo em uma manjedoura, né, estando em um estaleiro, ele era rei. Ele não deixou sua majestade, né? Ele continuava sendo rei. Então é a realeza do Messias. A mensagem angélica, ou seja, a mensagem anunciada pelo anjo aos pastores que se encontravam lá no campo, era que havia nascido na cidade de Davi o Salvador, Cristo Senhor. Primeiro, Jesus é rei, independente de qualquer coisa. Segundo, descendência de Davi. Davi era o quê? Davi foi rei. Então é uma realeza, então ele vem de uma descendência de rei, né? É uma realeza. E Lucas lembra que o fato de Cristo nascer em Belém, né, cumpre essa forma profética bíblica lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Né? O Messias não apenas nasce em Belém, mas também possui realeza, porque é da descendência de Davi. E Lucas também detalha como o anjo de Deus falou dessa realeza aos camponeses. Lucas capítulo 2, versículo 11 diz que essas palavras proferidas pelo anjo, além de mostrar a realeza do Messias, destaca também a sua divindade, porque anuncia o nascimento, né, do Salvador, de Jesus o Salvador, né? Então isso sim, independente de onde ele tenha nascido, independente de que ele tenha vindo no meio dos pobres, ele não deixou a sua realeza, ele não deixou de ser rei, né? Sendo pobre, mas porém realeza, rei. Por isso a nobreza dos pobres, ele era nobre. Bom, nós temos uma observação também, irmãos. Quando José e Maria descem até Belém, eles não desceram já com Maria pronto para ganhar neném.
quase tendo a criança. Não, eles desceram com um tempo de antecedência. Eles chegam em Belém, eles acampam ali, eles ficam em Belém um certo período, depois eles vão procurar uma casa para ficar, vão alugar uma residência, não acham uma residência, então vão procurar numa ínsula. Ínsula era um local onde tinham vários quartos que podiam ser alugados. Como não tinha nenhum quarto que podia ser alugado, então era de costume ter um quarto reservado para cuidar dos animais, chamado de estaleiro, chamado de estábulo. E era comum que as pessoas ficassem até ali. Era comum também naquela época, irmãos, que as pessoas dormissem no chão, estendiam apenas um manto ou alguma coisa, um pano, e ali deitavam. Quando José estava naquela condição ali com Maria, para muitos pode ser um absurdo, mas não é. Naquela época lá era normal estar naquele local, quando não tinha um quarto reservado. Naquela noite que eles foram ali, não tinha um local para eles, mas o dono da ínsula reservou esse local lá e prontamente eles foram. E ali, quando Jesus, veio nascer, bom, então algumas mulheres, irmãos, talvez, podem ter ajudado Maria. E como naquele local ali era um local onde tinha alguns animais, nós tínhamos manjedouras feitas de concreto, feitas de cimento. Então ali é um local propício, adequado para colocar então o menino Jesus. Com certeza deve ter forrado com algumas palhas, colocado um pano, feito uma caminha, um bercinho bem confortável. Bom, chegamos então no nosso quarto tópico. O quarto tópico, irmãos, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus e o judaísmo. Lembrando que quando Jesus foi anunciado o seu nascimento, nós estamos vivendo uma época do judaísmo piedoso. Por que judaísmo piedoso? Porque tinha pessoas naquela época do nascimento de Jesus que eram humildes, simples, piedosas. Uma pessoa piedosa, uma pessoa assim, tem a fé e a esperança no coração. Zacarias, Isabel, a própria Maria, José e outros tanto que eles estavam, como Ana, Simão, eram considerados pessoas piedosas. Com certeza tinham muito mais pessoas que eram piedosas, mas essas ganham destaque porque está na narrativa bíblica de Lucas, o historiador, o médico amado. Então ele vai trazer para nós alguns detalhes sobre essas pessoas. Por exemplo, Simão, irmãos, cheio do Espírito Santo, foi avisado que não morreria até ver o Messias. Quando Maria e José, Maria passou os 33 dias da purificação, volta ao templo, quem está lá? Simão. Quando Simão vê a criança na mão de Maria, ele se alegra, diz: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o Messias, o Salvador. Olha só que homem simples, que homem humilde. Lucas também, irmão, dá um destaque para outra mulher piedosa, chamada Ana. Essa mulher, irmãos, ela casou e passou apenas 7 anos com seu esposo. Depois seu esposo veio a falecer. Ela ficou viúva, não procurou outro marido, não, de forma nenhuma. Ao contrário, o que ela fez? Foi para o templo e ali ficou 84 anos orando e jejuando, pregando o evangelho, divulgando a palavra, e foi considerado que é uma mulher simples, uma mulher humilde, uma mulher piedosa. Então, irmão, nós temos então várias pessoas, até o caso de Zacarias, que era um sacerdote, e os vizinhos diziam que ele era um homem simples, humilde, piedoso, um homem educado, um homem que tinha a sensibilidade do Espírito Santo. Então nós vimos que as pessoas piedosas naquela época tinham a esperança no coração, tinham a fé e a certeza que o Messias iria vir, e se cumpriu na vida deles. Então nós temos então aqui um contexto, dentro do texto de Lucas, no capítulo 2, pessoas piedosas. Então o judaísmo naquela época de Jesus era um judaísmo de pessoas piedosas que esperavam Jesus, esperavam o cumprimento das profecias do Messias na vida deles. Também nós temos um outro tópico que nos fala sobre os rituais sagrados. Esses rituais sagrados, que foi cumprido por Jesus, Lucas coloca o cristianismo dentro de um texto. Lucas coloca o cristianismo dentro do contexto do judaísmo e não é uma seita. Como qualquer judeu do seu tempo, Jesus ele se submeteu aos rituais da religião judaica. Por quê? Porque Jesus era judeu. Então ele tinha que cumprir a lei da sua religião judaica. Ele não veio para desobedecer às leis, ele veio para cumpri-las. E ele deu um grande exemplo para todos nós. Hoje nós trazemos conosco esse grande exemplo, porque se Jesus, Rei, o Messias, o Salvador, ele cumpriu todas as leis, por que não nós não cumprimos também? Por que não cumprimos também? Isso é um exemplo de vida para nós, Então ele cumpriu todas as leis. E tem uma lei em especial que depois do nascimento dele, ele não saiu de casa até o 7º dia. Ele não saiu, ele só saiu ao 8º dia. Por quê? Porque era os 7 dias da purificação.
Então existe uma lei em especial que diz que o menino, né, depois de nascido, menino homem, né, ele não sairia, né, na semana da purificação, que é os 7 dias. Ao 8º dia ele sai, né, e vai ser circuncidado, né? Ao 8º dia o menino é circuncidado e a sua mãe passa pelos 33 dias, que é o sangue da sua purificação. Então isso aí é uma lei especial que aconteceu com Jesus, né? É uma das leis que ele cumpriu, que ele teve que se submeter, né? Então, passado o tempo, né, ele ficou ali, igual eu falei no início, até perto dos 2 anos ali naquele lugar, em Belém. Ele foi apresentado, ele foi circuncidado, foi dado o nome, né, de Jesus, foi dado o nome lá no templo, ele foi apresentado e foi colocado o nome de Jesus. Bom, então chegamos à conclusão da nossa lição. Já observamos que Lucas procura situar o nascimento de Jesus dentro do contexto histórico. Dessa forma, ele dá detalhes sobre os fatos da história universal, mostrando que Deus foi, é e continua sendo Senhor da história. É dentro dessa história que se cumprem profecias. O Messias prometido, diferentemente do Messias esperado pelos judeus, que os judeus esperavam um Messias, né, um rico que nascesse em palácio, em berço de ouro, né, aquele forte, poderoso que ia livrar eles de tudo e qualquer coisa, né. Então ele veio diferente dessa história, ele veio diferente do esperado, ele veio no meio dos pobres, carentes, humildes, ele veio totalmente ao contrário, né, do que eles esperavam. Então nasce numa manjedoura e não num palácio ou num berço de ouro. A lógica do reino de Deus se manifesta oposta à dos homens. Todos que se sentem carentes, humildes, necessitados, é convidado a esse reino. Bom, irmãos, então nós finalizamos a nossa lição. Vimos por que o censo foi obrigatório, propósito de Deus, e cumprimento da profecia de Miqueias 5:2. Vemos por que Jesus anunciou por que Deus anunciou o nascimento de Jesus para os camponeses, né, para os pobres, os humildes. Nós vemos então como foi o nascimento de Jesus e observamos que tanto Mateus como Lucas se encaixam perfeitamente, os dois relatos, não tem contradição nenhuma entre um e o outro. Então Lucas, irmãos, é um médico, um historiador nato, e os detalhes do nascimento de Jesus são detalhes maravilhosos. Com certeza vai aguçar muito mais o nosso aprendizado e nós vamos muito mais ter sabedoria concernente ao nascimento de Jesus Cristo. Quebrou vários, vamos dizer assim, dogmas, né, que nós tínhamos em nossa mente, concernente ao nascimento de Jesus Cristo, e vai ser um trimestre abençoado. Prova é que essa lição, irmãos, trouxe revelações maravilhosas conforme o nascimento de Jesus e o anúncio do nascimento dele. Espero que vocês tenham gostado, espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma, de alguma maneira, para o seu aprendizado, para que você possa dar sua aula no domingo que vem de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais abrangente, que os alunos também, né, venham a ter mais sabedoria para questionar aí sobre o nascimento de Jesus, né, indagar e perguntar. E que Deus abençoe a todos. Nós ficamos com essa aula. Um forte abraço para todos e até a próxima. Até a próxima, e qualquer dúvida, por favor, poste nos comentários abaixo, né, o que vocês gostou, o que vocês acharam dessa dupla, e posta aí, coloca a sua opinião. Até a próxima.